Mas eu quero saber agora do Cruzeiro. E quem está aqui com todas as informações, Emerson Pansieri. Boa noite, Xará. Boa noite para você, Emerson Romano. Boa noite, Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você vai acessar o site Sócio 5 Estrelas com planos a partir de R$ 9,90. Romano, 6h10, o Cruzeiro tá finalizando esse trabalho então na Toca da Raposa. Rapaziada, daqui a pouco já se encaminhando para o aeroporto. E aí aquele voo fretado rumo a São Paulo rapidinho, né? 50 minutos, o desembarque em São Paulo. Cruzeiro que vai ficar hospedado ali no bairro do Morumbi, no próprio bairro do estádio do Morumbis, name right aí da marca Bis, né, que agora tem essa parceria com São Paulo, no Morumbi, local da partida de amanhã, 5h30 da tarde. E para essa partida, Romano, vamos colocar aqui algumas questões que preocupam o técnico Leonardo Jardim. Acho que a principal delas é a perda do jogador que vem sendo muito regular nessa equipe do Cruzeiro, que é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique sofreu uma lesão no jogo passado contra o Mushuc Runa. Na hora que ele cai ali na dividida com o Tapieiro, dá pra ver que ele leva a pior. Ele põe a mão no joelho, dá aquela batida na grama pra ver se volta, mas não voltou. E aí a necessidade de uma cirurgia realizada hoje no Hospital Horizonte. Dr. Sérgio Campolina, Dr. Wallace Espada também, especialistas em joelho, cuidando do jogador, que vai fazer toda a recuperação na Toca da Raposa. Até boa sorte aí pro Mateuzinho, gente boa pra caramba. Me lembro que naquela pré-temporada do Cruzeiro lá em Orlando, nos Estados Unidos ali, a gente pôde trocar uma ideia, falar um pouco ali também de família, deu uma entrevista exclusiva pra gente no Rádio Esportes, um cara, gente fina pra caramba, e boa sorte pra ele. Então aí é o primeiro problema, ô Romano. Eu vou passar a bola pra você e pro Panzi. Eu pensaria em Wallace, né, pra começar esse jogo na vaga do Mateuzinho. Não sei se eu tô muito equivocado. Uma outra opção seria o Lucas Silva para fazer esse meio-campo do Cruzeiro, mas acho que o Wallace poderia sair na frente. Pois é, vamos por partes aqui. Primeiro, Edu, na minha concepção, o Mateuzinho, o jogador mais regular do Cruzeiro, um jogador que tem se salvado aí diante dessas inconstâncias do Cruzeiro, né? O tamanho da falta que ele vai fazer, né? O Matheus Henrique, ele talvez não seja o melhor jogador tecnicamente do elenco e nem o mais renomado. Mas eu concordo com você, ele é o mais regular desde julho, quando chegou do ano passado. Esse ano teve uma queda de rendimento, assim como todo o elenco. Até porque eu acho que com o Leonardo Jardim ele está muito limitado ao campo defensivo e aparecendo pouco no campo ofensivo. Nesse último jogo, contra o Mushuc Runa, o Cruzeiro estava com um desenho um pouco diferente. Com o Romero jogando como primeiro volante e os dois meias à frente, Eduardo e Matheus Henrique, com o Matheus Pereira pela direita, o Dudu pela esquerda e o Gabigol de centroavante. Só que a gente não teve tempo. Já tem imagens aí dele, né? Exatamente, depois da cirurgia. Só que a gente não teve tempo para ver como seria o Matheus Henrique um pouco mais adiantado nesse jogo, porque ele saiu cedo. Aliás, abrindo um parênteses, 2 lesões de joelho, uma num dia e outra no outro, em gramado natural, né? É bom que se registre, porque quando é em gramado sintético, a culpa é do gramado. Verdade. No gramado natural foram 2, no Mineirão, e gramado natural. Um dia, um jogador do Cruzeiro, no outro dia, o jogador do Atlético, lesões de joelho, os dois estão fora, um teve que fazer cirurgia no gramado natural. Mas voltando agora, fechando parênteses, o Matheus Henrique vai fazer muita falta, Romano. Mesmo não passando por um bom momento, repito, assim como todo o grupo não está, o Matheus Henrique, por ser o mais regular, por ser um jogador que dá mais dinâmica ao meio de campo do Cruzeiro, e talvez seja a única unanimidade nesse meio de campo do Cruzeiro, porque nem o Matheus Pereira é unanimidade. O Romero já foi unanimidade e não é mais. O Wallace nunca foi unanimidade. O Matheus Henrique era unanimidade. E ele fica fora, então é uma ausência pesadíssima pro Cruzeiro, pelo menos até a paralisação por conta do Mundial de Clubes. E o Xará trouxe agora 2 possibilidades. Uma delas é o Wallace voltando ao time do Cruzeiro ou a entrada do Lucas Silva. Dá para arriscar aí quem pode entrar no lugar? Olha, se o Leonardo Jardim quiser jogar com 2 jogadores de maior contenção, pode ser Romero e Wallace. Agora, se ele quiser um pouquinho mais de qualidade, um jogador que tem uma melhor saída, ele pode ir com o Lucas Silva. Eu, Edu Panzi, iria de Lucas Silva. Eu também. Mas eu, Edu Panzi, iria de Wallace também.
Não, eu não iria de Eu Wallace. iria de Romero, Wallace e Lucas Silva. Com o Matheus Pereira de ponta de lança, Dudu e Gabigol. Eu não iria com 3 atacantes. Nossa, mas eu concordo demais. Iria com o Losango no meio, com o Matheus Pereira de ponta de lança, jogando nas costas do Gabriel Barbosa, com o Dudu com liberdade, com Lucas Silva de um lado, Romero de outro e o Wallace de primeiro volante. Não tem como, Romano, por mais que o Leonardo Jardim bata na tecla de que Dudu e Wanderson, Dudu e Marquinhos, sei lá, são meias, não são atacantes, quando o time tem a bola, eles são atacantes sim. É uma linha de 4 jogadores atacando, e se o adversário recupera, há uma sobrecarga muito grande em cima dos 2 volantes. E para esse jogo especificamente, tem um lado do Cruzeiro que tem funcionado muito mal defensivamente, que é o lado direito, e vai ter pela frente, ou pode ter pela frente, ninguém mais, ninguém menos que o Ferreirinho, que está gastando a bola. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que preocupar primeiro em dar consistência à defesa, dar equilíbrio defensivo, para depois ver o que faz lá na frente. Tem talento lá na frente, cara. Tem talento. Então põe mais gente para defender e deixa os caras tentarem com talento lá na frente. Ô, Romano, eu só fiz essa... fiquei feliz com a fala do nosso Panzi, porque eu também tô vendo uma coisa que vem acontecendo e ali do campo a gente tem uma visão diferente. Eu acho que, pelo que a gente viu do jogador em passagem no Botafogo, o Eduardo ainda não se encaixou no Cruzeiro. Então, o Lucas Silva talvez para fazer essa função de um terceiro homem, e tem muita qualidade, um jogador de mais técnica, talvez ele vai bem como já foi em outras oportunidades. Já foi primeiro volante, né? Ele tem noção da função. Sim. Mesmo que não atue como primeiro volante, eu acho que não tem que atuar como primeiro volante. Hoje o Cruzeiro tem 2 no elenco que são da posição, que são Wallace e Romero. O Wallace tem jogado pouquíssimo, eu tô falando em desempenho, né, em chance, e o Romero teve uma queda absurda de rendimento, também tem jogado mal, mas o Lucas Silva já não joga bem como primeiro volante há muito tempo. Desde a última passagem pelo Grêmio, chegou no Cruzeiro, sempre que foi utilizado como primeiro volante, não deu conta do recado. Então é apostar no Wallace como primeiro volante de novo, outra chance pro Wallace, até porque não tem para onde correr, tendo Romero e Lucas Silva. Se você se você não tá tendo qualidade com esses caras, pelo menos põe mais um, sabe? Tenta na quantidade de jogador que sabe que é defensivo e aposta no Matheus Pereira, no Dudu e no Gabriel Barbosa, dando um pouquinho mais de liberdade para os laterais. Porque se o William sobe, você tendo apenas 2 volantes, você tendo um ao lado do outro, tá mais longe de fazer a recomposição do lateral. Se você tem um primeiro volante e 2 volantes, um da direita e outro na esquerda, ele tá mais próximo para fazer essa cobertura. E o Cruzeiro vai precisar de cobertura, principalmente do seu lado direito, que não tem funcionado. É claro que quem vai fazer essa leitura, quem escala, é o Leonardo Jardim. Mas eu acho que já ficou bem claro que o Cruzeiro que estava sendo desenhado não deu certo até aqui. E inclusive fazendo muita força para jogar, né? O Cruzeiro fazendo uma força muito grande para poder jogar, e um time bastante desencaixado, diga-se de passagem.